Muito bem, esse é o segundo bloco desse bate-papo com os dois integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados Carlos Alberto Expedito Brito Neto e agora na segunda parte o Aislante Queiroga Trigo, que é presidente da subseção Jales da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Aislan, como o Carlos Alberto contou para a gente no primeiro bloco, foi o senhor que o nomeou exatamente para coordenar essa Comissão Social de Controle de Gastos Públicos. A comissão está realmente cumprindo com a sua função já? Está surtindo o fruto esperado que vocês esperavam quando deram início a esse trabalho em Jales? Boa tarde, Carioca. Boa tarde a todos os telespectadores aí dessa TV Tribuna. Parabéns, aliás. Eu não conhecia aqui, brilhante as instalações. Parabéns por essa atuação também de cidadania da TV Tribuna. Realmente, nós criamos em setembro do ano passado essa Comissão de Controle Social de Gastos Públicos aqui na OAB de Jales. Aliás, a primeira comissão em subseção instalada no estado de São Paulo, porque nós tivemos esse conhecimento que o nosso, então, conselheiro foi chamado a integrar essa Comissão de Controle Social na OAB São Paulo. Então, decidimos estender esse trabalho, trazer para a subseção de Jales a atuação da Comissão de Controle Social de Gastos Públicos, que vem atuando brilhantemente, com toda a liberdade que deve ter a comissão, com todo o apoio da diretoria da OAB de Jales, com total independência, transparência, e vem cumprindo o seu papel conforme já era esperado por toda a diretoria da OAB de Jales. Bom, e com relação a exatamente esse processo de discussão sobre representação da prefeita municipal, essa rejeição é natural, essas acusações, vamos dizer, essa reação do poder público envolvido é natural? Isso acontece em todos os lugares? Sim, Carioca, nós já temos uma experiência desde o primeiro mandato, né, quando a nossa diretoria havia sido eleita, a época do prefeito Parini. E não sei se você se recorda, a OAB de Jales foi a protagonista de uma audiência pública pela revitalização do centro da cidade. Então, desde aquela época, a nossa atual diretoria assume esse papel, o papel com a cidadania. A Casa do Advogado, que já não é mais denominada simplesmente Casa do Advogado, é denominada Casa do Advogado e da Cidadania. Ela tem a OAB, como o nosso coordenador aqui da comissão já disse, tem esse trabalho social, ela tem que pugnar pela boa aplicação das leis, pela ética, pela moralidade, especialmente através dessa comissão na administração pública, vem cumprindo esse papel. É claro que todo esse trabalho gera polêmica, né? De um lado você agrega serviço, agrega valores, esses valores podem produzir frutos que vão desagradar um ou outro cidadão ou a administração pública como um todo, mas isso é natural, é o papel da cidadania, né? Assim, nós fazendo aqui um paralelo, claro que resguardadas as devidas proporções, a atuação do Ministério Público é assim, ele desagrada muita gente, né? Mas ele tem que fazer o papel dele, é o cumprimento da lei, e o que essa comissão faz é isso, é cumprir o que está na lei. Bom, assim como a imprensa, você fez um paralelo com relação ao Ministério Público, eu faço outro paralelo com relação à imprensa. Uma vez, numa discussão por conta de algumas matérias que eu fiz sobre a Câmara Municipal, um vereador me disse a seguinte frase: por que você não vai se candidatar a vereador e depois você vem tentar interferir aqui no nosso trabalho? Quer dizer, eles não entendem que há também, além da cidadania, a possibilidade de, através da imprensa, do Ministério Público, que é legalmente instituído, da Ordem dos Advogados do Brasil, também fazer a fiscalização do trabalho dos agentes políticos que sim são eleitos. Né? Concorda comigo? Perfeitamente. O papel da imprensa, aliás, ele vem justamente auxiliar. E tenho certeza que é uma das funções também da Comissão de Controle Social de Gastos Públicos, é justamente através das suas ações dar a transparência do seu trabalho utilizando-se da imprensa. A imprensa é o nosso veículo de comunicação, né? Claro que, de certa forma, como você mesmo disse, as pessoas que se sentem retalhadas, às vezes partem para um contra-ataque, infelizmente até pessoal, né? E buscando essa frase que você disse, olha, então vai se candidatar, mas não é isso. A gente tem que ter em mente que o agente político ele está administrando uma cidade com dinheiro nosso, com o dinheiro que nós pagamos dos impostos.
Então ele tem que usar bem esse dinheiro. E cabe a nós, não só como membros de comissão de controle social, como dirigentes de ordem, como jornalistas, cabe a todo cidadão fiscalizar esse dinheiro. Cidadão como pessoa física, inclusive, né? Pessoa física, não eleitor, precisa ser eleito para isso, de né? De forma alguma. Aliás, é dever do cidadão, né? Hoje nós vivemos num país com uma enxurrada de más notícias, de malversação de dinheiro público. O Brasil inteiro está contaminado com isso. E o cidadão tem que fazer o seu papel. Bom, doutor Aslan, essa Comissão de Controle Social de Gastos Públicos, a parte principal foi exatamente essa reunião e a possibilidade de representação, como o doutor Carlos Alberto disse no primeiro bloco, uma representação na Câmara Municipal para provocar na Câmara Municipal uma comissão processante para avaliar a possibilidade de caçar a prefeita Eunice Mistilides. Por conta disso, inclusive, houve uma queixa, uma reclamação formal junto ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo contra o Dr. Carlos Alberto, praticamente contra a OAB de Jales, que a OAB abraçou isso e fez essas reuniões na sua sede. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Dr. Carlos Alberto. Com base nessas denúncias, com base nessa representação, há a possibilidade de uma cassação efetiva da prefeita Eunice Mistilides? Como é que o senhor vê isso com relação aos vereadores? Qual é a disposição dos vereadores? Olha, Carioca, a representação que foi encaminhada aí pela comissão, ela é para a instalação de uma comissão processante. E não é favor do vereador instalar essa comissão processante, é dever do vereador que, lembre-se, são remunerados com o nosso dinheiro. Então, se caso essa comissão processante for a fundo investigar, respeitado o direito de ampla defesa e contraditória, porque aí a nossa prefeita municipal vai ter a oportunidade, inclusive, de esclarecer, né, sobre essas acusações, se defender sobre essas acusações, sobre essas apurações que foram apuradas pela CEI, que é a Comissão Especial de Investigação. Se caso eles apurarem, depois de ouvir a prefeita, depois da prefeita exercer todo esse direito de ampla defesa, se restar comprovada a irregularidade administrativa, eu acho que é o caso, sim, de uma cassação. Bom, só para lembrar, durante a CEI, a prefeita foi convidada, me parece, acho que não foi convocada, foi convidada aí à comissão e não foi nenhuma das vezes. Perfeito. Segundo o relatório que nós analisamos, ela foi convidada por 3 vezes. Inclusive, os vereadores deixaram à vontade para ela escolher a data. Perfeitamente. E ela não compareceu. Só para você ter uma ideia, Carioca, quando nós constituímos, em setembro do ano passado, essa comissão da OAB de Jales, nós convidamos a prefeita, pedimos para que ela agendasse uma data à sua disponibilidade, para que a comissão pudesse fazer a sua apresentação, para que todos pudéssemos somar a uma boa administração. E nós nunca fomos recebidos. Nem ela também compareceu à OAB. Aliás, ela sequer respondeu o ofício. Então, toda a oportunidade vem sendo dada. Agora, o que nós não podemos, como integrantes da comissão, no caso do Dr. Carlos Alberto, como presidente da OAB de Jales, o que a gente não pode é deixar de agir, uma vez que a notícia chegou até nós. Vocês estão forçando os vereadores, a palavra provocando, mas é exatamente isso, forçando os vereadores a trabalharem. Eles fizeram uma investigação, um inquérito, descobriram algumas irregularidades, enviaram isso para alguns órgãos, inclusive para a Ordem dos Advogados do Brasil. E, a partir daí, eles são, vamos dizer, obrigados, através dessa representação de vocês, a tomar uma atitude com relação às investigações que eles mesmos fizeram e às conclusões que eles mesmos encontraram. Não poderiam ter feito sozinho isso, sem precisar de representação? Poderiam sim, perfeitamente. Como o Ministério Público pode, como qualquer cidadão pode. Agora, o que nós entendemos dentro da OAB é como esse fato chegou dentro da OAB, a OAB não vai ser omissa. Já que eles não fizeram, então a OAB... Faremos nós. Tá. Tem outra questão política que, em tese, se a prefeita for realmente cassada ao final dessa comissão processante, quem assume é o Dr. Pedro Manuel Calado Moraes, que é o vice-prefeito de Jales. Sendo assim, o Dr. Pedro Calado ficaria reforçado politicamente, eleitoralmente, e seria o favorito nas eleições do final de 2016. Isso não estaria deixando muito satisfeitos aí alguns integrantes da Câmara Municipal que almejam exatamente esse cargo, ou pelo menos têm ligações com pré-candidatos à eleição de 2016.
Você acha que isso pode dificultar um pouquinho o trabalho, o início desse trabalho? Eles não estariam realmente com essa disposição de abrir a comissão seriamente para caçar a prefeita? Carioca, o que eu posso dizer para você e para todos os ouvintes que estão nos assistindo nesse momento é que o trabalho da comissão não se limita apenas à representação. Nós vamos também acompanhar os trabalhos que serão desenvolvidos pelos nossos vereadores. É uma das funções também da Comissão de Controle Social de Gastos Públicos acompanhar todo esse desenvolvimento do processo. E caso haja ou se mencione a omissão de algum vereador por questão política, eu entendo também que a comissão deve agir, né? Diante de todo esse contexto, nós não estamos falando aqui em matéria de prova. O que será produzido durante esse processo, a gente não sabe. Mas se ficar comprovado que algum vereador está se omitindo para que haja um privilégio político no futuro, tenho certeza que a ordem também agirá na medida do possível. Uma das ações da Ordem dos Advogados do Brasil foi com relação ao carro que a prefeita Níssima Stylites pretendia comprar. Um carro que, segundo se comenta, seria em torno de R$135 mil, com itens muito específicos. A mesa diretora da Câmara Municipal, com exceção do Claudir Aranda da Silva, fez uma representação, a OAB fez uma representação para que houvesse uma investigação com suspeita de direcionamento desse veículo. A prefeita, falando mais claramente, a prefeita teria escolhido um veículo de sua preferência e aberto uma licitação com itens específicos para direcionamento da compra desse veículo. Aconteceu a mesma coisa agora com a Câmara Municipal. A Câmara também abriu uma licitação para aquisição de um veículo com itens muito específicos. A comissão pretende também analisar isso? Como eu já até havia comentado, né, especialmente até no Facebook, um comentário, uma postagem da tribuna, a comissão, da mesma forma que fez com a prefeitura, iria também encaminhar essa representação para que se apurasse esse possível direcionamento. Mas no dia em que a comissão faria, nós tivemos a notícia, então, formalizada de que a Câmara desistiu dessa compra. Então, o que tornaria impossível, porque a representação nossa chegaria depois da desistência. Mas, sem dúvida, é o que a gente sempre preza dentro da OAB, a total independência, a autonomia da comissão, e apurar a malversação dos gastos públicos não interessa por qual agente político, né? Não há privilégios, não há escolhas, né? Esse vai ser apurado e esse não vai ser apurado. Lógico que nós temos a limitação, são 7 advogados que, além desse trabalho voluntário e gratuito, ainda tem que tomar conta dos seus escritórios. Mas chegando ao nosso conhecimento eventuais irregularidades, a comissão deve agir independentemente se for prefeitura ou Câmara Municipal. Eu reconheço que essa notícia é uma novidade para mim. Não sabia que a Câmara tinha desistido da aquisição desse veículo, ou adiado pelo menos a aquisição desse veículo. Com base no que? Você foi informado sobre isso? Por que eles desistiram, adiaram? Não, eu não fui informado qual motivo. Nós somos informados que houve a desistência. Caso, agora, uma outra possibilidade do adiamento, quando for publicado esse novo edital, a nossa comissão também analisará as circunstâncias desse edital. E se houver indícios de que há um direcionamento, nós faremos, assim como foi feito no caso da Prefeitura, a possibilidade, aí a representação para o Ministério Público. Bom, e aqui eu queria fazer uma sugestão, uma análise uma sugestão para análise. A Câmara, praticamente todos os anos, Aslan, faz uma reforma. Quando não reforma as cadeiras, troca todas as cadeiras do plenário. Quando não troca o forro, troca o sistema de iluminação. Quando não troca o sistema de iluminação, troca todo o sistema de som, enfim, está sempre trocando. E o presidente da Câmara deu uma entrevista à Rádio Assunção no começo da semana falando que há a possibilidade dele fazer uma nova reforma na Câmara, que não estaria precisando nesse momento, mas que ele poderia fazer uma nova reforma na Câmara se a prefeita municipal não decidisse rapidamente aceitar a devolução do dinheiro que é passado para a Câmara anualmente. Como é que você enxerga isso? Não tem nenhuma possibilidade de investigar, analisar isso? Só para complementar minha pergunta, determinado presidente da Câmara fez uma reforma no forro da Câmara Municipal.
Passado algum tempo, o forro começou a aparecer, a mostrar rachaduras, vazamentos, e a presidente Pérola resolveu trocar todo o forro de gesso novamente e fez uma nova reforma. Quer dizer, todo ano faz uma reforma mal feita e depois reforma a reforma. Como é que fica isso? Olha, Carioca, a gente tem que... A nossa comissão lá, nós trabalhamos com o fato concreto. Numa eventual reforma, claro que isso é critério, a gente sabe que é critério do presidente da Câmara. O que a comissão analisaria, eventualmente, se nesse edital para essa reforma se contrataria uma empresa com valor muito superior ao de mercado ou que houvesse um direcionamento para esse serviço. Agora, a atuação em si, da necessidade ou não da reforma, fica a cargo realmente... Ou se a reforma foi mal feita, por exemplo? No caso de reforma mal feita, é até uma discussão bastante polêmica porque envolve especificamente a lei de licitação, né? A responsabilidade da empresa que é contratada, ela é responsável pela obra que ela realiza. Então, seria o caso, eventualmente, eu não sei no edital especificamente por quanto tempo essa empresa fica responsável. Então, é uma coisa até foge um pouco da nossa alçada, porque é adstrito legalmente essa parte contratual. Agora, o que realmente a gente não pode administrar é que se gaste dinheiro por gastar, né? Está sobrando aqui, então vamos fazer uma reforma, vamos comprar um carro? Eu acho que esse não é nem somente o papel da ordem, esse é o papel de todo cidadão jalesense, né? Cada cidadão votou no seu vereador, né? E cabe a nós agora, depois de eleitos, cobrar desses vereadores, né? Gastar o nosso dinheiro meramente por gastar, sem trazer nenhum benefício para a sociedade, eu acho que é uma cobrança que a sociedade inteira deve promover. Bom, doutor Aislan, para quando as eleições da 63ª Ordem dos Advogados do Brasil? O senhor está no segundo mandato, já não tem mais condições de enfrentar um terceiro, não é isso? Apesar de ser possível, né? É possível. Não tenho essa pretensão, né? Essa candidatura seria para outubro do ano que vem, né? Até lá nós temos vários amigos, vários parceiros aí que estão dispostos a fazer esse trabalho. Temos um encontro agora em novembro de presidentes. Nesse encontro eu creio que haverá alguma discussão nesse sentido, mas enfim, em outubro do ano que vem, novas eleições, o meu mandato termina com a minha diretoria até dezembro, até o dia 31 de dezembro, e é isso, nós queremos deixar aqui a OAB de Jales em boas mãos, né, com a consciência tranquila de que fizemos o que foi possível. Claro que a gente sabe que não consegue agradar a todos, né? Mas a consciência tranquila de que trabalhamos em prol da advocacia, em prol da sociedade de Jales. Muitos projetos até até dezembro do ano que vem? Sim, temos o nosso macro projeto, que é a cidade judiciária, né? Eu acho que é uma importante luta que a OAB vem encaminhando, encampando. Grandes avanços já tivemos, né? Agora com o novo diretor do Fórum de Jales, Dr. Marcos Takaoka, praticamente estamos resolvendo a questão do Fórum de Jales. Houve já por parte do empreendedor a doação da área. É um mega projeto. Agora vamos avançar com a Justiça do Trabalho, Justiça Federal, enfim, concluir um projeto como um todo. Pretendemos, até o final do nosso mandato, dessa diretoria, concluir pelo menos grande parte desse projeto. Bateu o martelo, será até o ano que vem? Olha, nós pretendemos que pelo menos a situação do Fórum de Jales, Fórum Estadual, fique resolvida. Dr. Marcos Takaoka, que é o atual diretor, está muito empenhado nessa missão. Já mandou todo o projeto para o Tribunal de Justiça em São Paulo. Eu acho que até o final do ano que vem nós temos aí grandes avanços. O que seria, vamos dizer, a pedra fundamental lançada lá e que vai atrair os outros órgãos para o local, né? Sem dúvida. Se bem que a definição dos órgãos já está definida, né? O que a gente precisa agora realmente é o avanço com todo o trabalho mesmo do loteamento para que o Tribunal de Justiça comece aí a pensar na construção do prédio. Mais alguma coisa, doutor? Não, só agradecer mais uma vez e, em público, parabenizar esse trabalho que a Comissão de Controle Social de Gastos Públicos da OAB de Jales vem fazendo e ratificar todo o apoio da nossa diretoria. Muito obrigado pela presença aqui. Conversamos com o presidente da subseção Jales da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Aislan de Queiroga Trigo. Obrigado, doutor Aislan. Obrigado, doutor Carlos Alberto também.